E aí, primeiros anos, vamos então fazer um videozinho aqui explicando a NP de hoje. Então, na primeira questão, a gente tem quanto é 45% de 20% de 78. Então, 45% de 20% é porcentagem sucessiva, né? Então, primeiro eu preciso saber quanto vale 20% de 78 e depois que eu descobrir isso, eu calculo 45% desse valor. Aqui eu tenho então 20%, 20 sobre 100, vezes o inteiro que eu quero achar esses 20%, né? Relembrando que essa continha a gente faz por quê? Vamos dividir os 78 em 100 partes, né, que é a porcentagem. Então, divide em 100 partes, e dessas 100 partes eu pego 20. Então, é o mesmo que multiplicar esse 78 por 20 sobre 100. A gente vai achar um valor x, né? Depois que eu descobrir esse valor x, esse x vai ser o nosso novo inteiro, né? X é 20% de 78. Então eu tenho que achar quanto é 45% desse x. Então tá aqui de novo, outra porcentagem, 45% vezes x, né? Que é o valor que vocês vão achar aqui, vai ser igual a algum y. É esse o valor que eu quero, né? Esse y vai ser 45% de 20% de 78. Então, uma diquinha, né? Que às vezes aparecem uns valores bem absurdos aí, né? Bem grandes nas contas. Ó, como a porcentagem é uma fração do valor, logo se você encontrar um valor maior que o inteiro, né? Então é certo que você errou a conta. Então se você achar um valor maior do que 78, refaz a continha aí, certo? Depois, a gente tem o seguinte. Aqui também é porcentagem sucessiva, né? Só que no contexto de matemática financeira, né? Durante um processo inflacionário, determinado produto sofre três aumentos consecutivos de 15%. Então, o que é sofrer três aumentos consecutivos de 15%? Primeiro eu tenho que saber quanto é 15% do valor, que ele não disse qual é. Aí depois eu calculo, eu somo, né, esses 15% com esse valor e vou calculando 15% em cima de cada novo valor. Então vamos fazer por partes aqui. Eu estipulei o número 20, não precisa ser 20. Pode ser qualquer valor e pode ser x aqui, vocês escolhem. É que tem bastante gente que tem facilidade em fazer, né, colocando um valor numérico qualquer. Então eu escolhi 20 aqui e aí vou calcular o primeiro aumento de 15%. Quanto que é 15%, 15%, né, 15 por 100 de 20? Eu acho que é 240 sobre 100. Isso é 2,4 reais de aumento. Então o aumento é de 2,4 reais. O aumento, né? Aí eu somo com esse 20. 20 mais 2,4. Vai dar esse novo inteiro aqui, o 22,4. Em cima desse valor, mais 15%, né? Vai aumentar de novo. Aí eu faço a conta aqui e acho que é 3,36 reais de aumento. Então 3,36 é 15% de 22,4. Eu somo de novo. Vai dar 25,76, né? É a soma de 22,4 com 3,36. Então a gente tem 25,76. E aí, mais um aumento, né? São três consecutivos. Então, mais 15%. 15% de 25,76 vai dar 3,864. Como eu estou trabalhando com reais, né? A gente trabalha só com duas casas decimais, que são centavos. Então, eu vou arredondar. Como é 4, como é menor que 5, eu arredondo para baixo. Então, esse 4 vai virar um zero. E aí, esse 864 vai virar só 86. Ou seja, o aumento de 15% quer dizer 3,86 reais. Isso somado, né, com os 25 aqui. Quanto é que vai dar? Vai dar 29,62 reais.
esse é o preço final depois dos 3 aumentos consecutivos de 15%. Então, o produto custava 20 e passou a custar R$ 29,62. E o que ele pergunta na A é: isso corresponderia a um único acréscimo de quantos por cento? Então a gente vai ter que saber esse 9,62 a mais, né, que passou de 20, a gente tem que saber qual é a porcentagem relativa aos R$ 20. É isso que ele quer saber, né? Então 20 vai ser o nosso inteiro, 100%, e os 9,62 que sofreu de aumento vai ser o nosso x. Aí faz a conta normalmente, 20 vezes x, multiplica cruzado aqui, 20 vezes x, 9,62 vezes 100 vai dar 962. Divide os dois lados por 20, x é igual a 962 dividido por 20, que vai dar 48,1%, né? Esse é o aumento, então, que houve ali, né? Os 15% consecutivo, você poderia substituir por 48,1%, um só, né? Um aumento de 48,1%. Parando para pensar aqui rapidinho, vamos pensar assim, R$ 20, né, é o 100, metade é 10, né? Então 50% é R$ 10. Então esse 9,62 vai ficar próximo de R$ 10, vai ficar próximo de 50%, né? O que faz sentido aqui na continha, né? Ficou próximo de 50%, 48,1%. E depois temos algumas expressões, né? Que também ficou bastante dúvida. Essa aqui é a da 3, se eu não me engano. Então, a gente tem aqui 3x mais 5 ao quadrado, dividido por 78x mais 35 mais 0,9. Isso é igual a 23 vezes 0,12, ou 12 centésimos, dividido por 2 menos 35 vezes 5. Para começar, a gente tem que resolver o que dá para resolver, né? Aqui nesse primeiro lado, dá para resolver essa continha 5 ao quadrado, né? Vai ficar 25. Aqui desse outro lado, eu coloquei na forma de fração. Acho que é mais fácil a gente fazer essa conta na forma de fração. Multiplica 23 vezes 12 e depois divide por 100. Mas vocês podem fazer essa multiplicação aqui por vírgula, com o número com vírgula, não tem problema. Como é que eu transformei em fração? Entrei na casa dos centésimos, né? Décimo, centésimo. Então é 12 centésimos. Então 12 sobre 100. 12 centésimos. E fiz essa diferença, né? 2 menos 35 vai dar menos 33. Na segunda etapa, eu resolvi essa parte de cima aqui, né? 23 vezes 12 vai dar 256. E 5 vezes 33 vai dar menos 165. Na próxima etapa, voltei para o número com vírgula, 256 centésimos. Então, 256 centésimos. Entrei na casa do centésimo aqui. Décimo, centésimo. Bom, agora eu fiz tudo que dava para fazer de mais simples, né? Como é que eu vou achar o valor do x que eu quero saber aqui? Antes de falar do valor do x, nós vamos fazer o seguinte. Porque surgiu algumas dúvidas nessa soma aqui, ó. Nessa soma do 3x mais 25 e do 78x mais 35,9. Por que que a gente não pode somar eles? Ó, se eu tiver uma expressão assim, 3x mais 25, se o x vale qualquer valor, né? Se o x for igual a 1, o total é 28, né? 1, substituo aqui, x é 1, vezes 3, 3, mais 25, 28. Se x for 2, eu vou achar outro valor, né? 31. 2 vezes 3, 6, mais 25, 31. Então, essa expressão vai receber um valor diferente para cada valor de x. Por isso que eu não posso somar 3x simplesmente com 25. É diferente, por exemplo, se eu tiver 3x mais 7x. Isso eu posso somar. Ó, 3x mais 7x é igual a 10x, né?
Isso vai valer para qualquer valor de x. Ó, se eu colocar 1 aqui, no lugar do x, fica 1 vezes 3, 1 vezes 7, 1 vezes 10. Vai ficar 3 mais 7 igual a 10. E 3 mais 7 é 10, né? Então, isso aqui vale. Eu posso fazer essa soma. Se eu substituir por 2, ó, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 7, 14 e 2 vezes 10, 20. 6 mais 14 é igual a 20, então bateu também. Então, quando tem um termo ligado a x, eu posso somá-los, mas quando é assim, ó, diferente, eu não posso somá-los. Então, voltando para a continha, temos aqui 3x mais 25, que eu não posso somar, e 78x mais 35,9, que eu também não posso somar. O que eu vou fazer? Vocês podem multiplicar cruzado, né? Quem já tem esse costume, não tem problema. O que acontece de verdade aqui? Eu preciso isolar esse x, né? Então, ó, eu multipliquei, na verdade, por menos 165 dos dois lados. Porque se eu fizer isso desse lado, eu tenho menos 165 multiplicando e 1 dividindo. 1 dividido por ele mesmo, esse número aqui dividido por ele mesmo, vai dar 1. 1 vezes 2,6 vai dar 2,6. Aí ele fica do outro lado, né? O que eu fizer de um lado eu faço do outro da equação. Então aqui do outro lado também passa multiplicando menos 165. Então eu vou ficar assim no final das contas, menos 165 vezes 3x mais 25. Lembra de pôr o parênteses, porque o menos 165 está multiplicando tanto 3x quanto 25, certo? E aqui do lado ficou só 2,6. A mesma coisa eu vou fazer para sumir com esse 78x mais 35,9. Vou multiplicar dos dois lados. Vou multiplicar dos dois lados por 78x mais 35,9. Aqui vai dar 1, né? E do outro lado vai passar multiplicando, colocar entre parênteses aqui, porque o 2,56 está multiplicando tanto o 78x quanto o 35,9. E aí a gente tem essa continha aqui, né? E aí é só multiplicar, né? A distributiva aqui, menos 165 vezes 3x, menos 495x, cuidado com o sinal, tem o joguinho de sinal, né? Menos com mais é menos, o 3 é positivo, menos com mais do 25 é menos, 165 vezes 25, 4.125. E do outro lado a mesma coisa, né? Também distributivo, 2,56 vezes 78x, 2,6 vezes 35,9. A gente chega então nessa equação aqui agora. Como eu quero saber quem é x, precisa colocar quem está ligado a x, né, os termos que estão ligados a x, do mesmo lado. Então eu somo, né, agora eu não vou fazer do jeitinho que eu fiz ali em cima, né, de colocar dos dois lados, mas vocês já pegaram a ideia, né? Para eu tirar esse número daqui e conseguir colocar do outro lado, eu subtraio ele daqui, né? Se eu tiro 169,68x daqui, ele some, fica zero. Então eu tenho que tirar daqui do outro lado também. Então fica menos 199,68x. A mesma coisa eu vou fazer com 4.125. Para eu sumir com ele desse lado, eu somo, né? Que ele está negativo, então eu somo 4.125, fica zero aqui. Somo do outro lado, 4.125. Se vocês tiverem esse costume de falar passa para lá negativo, passa para lá positivo, não tem problema, mas o passa para lá na verdade é somar dos dois lados, né? Ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir. E aí a gente chega nessa expressão final aqui, né? Tá todo mundo que é ligado a x de um lado e valores independentes do outro, né? E aí aqui é simples, né? Todo mundo sabe fazer. É só terminar a conta aqui e achar o valor de x, tranquilo, né? Eu acho que é isso. Ah, tem uma expressãozinha aqui, né, que a gente tem que fazer a multiplicação. Quando é número com vírgula, só relembrando aqui, 2,56 vezes 78 vai dar 199,68, né? Você faz a montagem da conta para quem for fazer multiplicação do número com vírgula, né?
não for converter para fração, faz a montagem normalmente, coloca um número mais extenso, né? Aqui em cima, o menorzinho embaixo, e faz a conta normalmente. Aí depois você conta quantas casas tem, né? Depois da vírgula, em cada um dos números. Aqui só nesse primeiro número tem 2. Então eu vou andar da direita para a esquerda 2 casas. E aí eu coloco a vírgula, certo? Se tivesse uma vírgula aqui entre o 7 e o 8, né? 7,8, seria uma casa com as duas de cima. Serão 3 casas, né? Então ia andar a vírgula mais uma aqui. 3 casas. Certo? Não esqueçam disso. Acho que eu expliquei a maior parte. Os exercícios são todos sobre isso, porcentagens sucessivas, expressões algébricas e regra de 3. Então, só fazer agora. Até mais.